Bora lá, galerinha! Ai, peraí que eu tô falando do vídeo Maiores Enigmas do Universo que ninguém consegue explicar, gente, do canal do Chave do Ser. Tô trazendo aqui pra vocês toda semana um vídeo do Chave do Ser, porque vocês estão gostando muito, vocês adoram esses vídeos explicando coisas com esse fundo branco, e eu gosto muito também. Nossos manos Novos Clássicos, bem que até eu tenho uma pesquisada lá, temos vídeos do Novos Clássicos ainda que nós não vimos aqui no canal, só que esse Chave do Ser tá bem bombado, vocês estão gostando bastante dos vídeos que eu tô trazendo dele. Então eu resolvi trazer mais um hoje aqui, e espero que vocês gostem novamente. Deixem nos comentários vídeos que vocês gostariam de ver dele aqui também, ou de outros canais que sejam dessa forma aí, né, que agora basicamente eu conheço esses dois, né, o Novos Clássicos e o Chave do Ser, mas se vocês conhecem outros, deixem aí nos comentários pra mim, tá bom? Enfim, gente, não tem muito o que conversar nesse início de vídeo, só vou falar pra vocês que eu tô gravando esse vídeo meio tarde, então eu peço desculpas se minha voz estiver meio ruim, porque eu já fiz live, gravei 2 vídeos depois da live, então esse é o terceiro, então minha voz tá um pouquinho fraca aí, mas... Enfim, agradeço demais você por estar aqui nessa segunda-feira junto comigo aí, espero que você tenha uma ótima semana. E enfim, espero você no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na deixar like, se inscreva se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor do Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia. E também o link do nosso canal 2. Por favor, vá lá que... Não sei se vai ter vídeo essa semana, mas é porque eu tô fazendo um projeto maior aí, mas enfim, vocês vão saber mais pra frente. Ok? Enfim, bora! De 1977, em uma estação de rádio da Universidade Estadual de Ohio. Era 15 de agosto de 1977, em uma estação de rádio da Universidade Estadual de Ohio. O radiotelescópio conhecido como Big Ear estava apontado para o céu, captando sinais vindo do espaço. De repente, algo chamou a atenção, uma explosão de rádio muito forte, com duração exata de 72 segundos. O sinal era tão incomum que o astrônomo Jerry Ehman circulou os números no papel e escreveu ao lado, sinal UOL. O que torna esse sinal tão intrigante é sua origem totalmente desconhecida. Começar o vídeo dessa forma, né? O Vani interno meu está orgulhoso. Constelação de Sagitário, mas nunca foi detectado novamente. Eu nunca tinha parado pra pensar, cara. Fui eu que emiti esse sinal, porque eu sou de Sagitário também. Uou! Era como se alguém tivesse enviado uma mensagem, apertado enviar e desaparecido para sempre. A frequência do sinal, 1420 MHz, é outro detalhe que intriga os cientistas. É o detalhe que intriga, na verdade, né? Essa frequência específica é usada pelo hidrogênio, o elemento mais comum no universo. Coincidentemente ou não, é considerada uma frequência silenciosa, ideal para civilizações tentarem se comunicar. Tipo assim, antes desse sinal UOL rolar, eu sei um pouco sobre o sinal UOL porque eu coloquei no meu iceberg lá do espaço, mas a parada do sinal UOL é que, tipo assim, muito antes do sinal UOL, deles captarem o sinal UOL, já postulavam que se um dia uma civilização tentasse contato com o ser humano, provavelmente seria nessa frequência ou algo parecido, porque seria a forma mais fácil, seria meio que a linguagem do universo ali, sabe? A língua mais fácil de ser falada no universo, por assim dizer. Justamente porque há pouco ruído natural nesse espectro. Se alguém do outro lado do universo quisesse ser ouvido, essa seria uma das melhores escolhas. Mas se não for ninguém, algumas hipóteses tentaram explicar o fenômeno: cometa, interferência terrestre ou até erro de leitura. Pode ser também, né? No entanto, mas não dá dessas pra explicações né? se sustentam por completo. O sinal não tinha características típicas de um cometa e nenhuma fonte terrestre foi encontrada. O próprio radiotelescópio... Porque se fosse esse tipo de coisa, provavelmente já teriam resolvido isso nos dias de hoje, né? Estava em uma área isolada, longe de interferências humanas. Né? Desde Teria, então, comparado com outros e tal, né? Passaram-se mais de 40 anos e a pergunta continua sem resposta. O que foi o sinal UOL? Teria sido um erro único da natureza ou uma coincidência cósmica rara? Enfim, de fato, talvez seja a parada que... a evidência de vida extraterrestre mais promissora que a gente tenha de todos os tempos. Eu acho que com certeza, na real, né? E, enfim, espero que seja mesmo. Eu gostaria de viver num mundo intergaláctico, estilo Guardiões da Galáxia, assim, que pudesse ter comércio global e coisas assim, né? Igual... Global não, universal, né? Ou um No Man's Sky, assim, seria irado, né, mano? Mas acho que não vai rolar. Em outubro de Eles são meio tímidos, aparentemente, né? 2017, os telescópios do Havaí detectaram algo nunca visto antes. Um objeto vindo de fora do nosso sistema solar passou por aqui em altíssima velocidade. Foi batizado de Oumuamua. Ao contrário dos asteroides comuns,
Oumuamua não se comportava como nada conhecido. Sua forma era extremamente alongada, como um charuto gigante, algo raríssimo nesse Então ele era compridão, né? Até por isso que a galera diz que seria uma nave espacial ou algo assim, né? Só que tem um lance que parece que ela acelerou, quer ver? tipo de objeto. Ele girava rapidamente e o mais estranho, Esse tanque começou girava, a né? acelerar Olha lá, isso é enquanto se meio afastava bizarro, do né? Sol. Isso não seria incomum em cometas, que ganham velocidade ao liberar gases, mas Oumuamua não mostrou nenhum sinal de E evaporação. detalhe, ele é um objeto extragaláctico, por assim dizer, né? Ele veio de fora do sistema solar. Isso é muito doido, porque mesmo que ele não seja uma nave ou algo assim, é meio bizarro você pensar que esse Oumuamua, ele passou, e daí ele passou pelo nosso sistema solar e nunca mais, né? Nunca mais foi embora e adeus pra sempre, né? Pra sempre mesmo, né? Muito triste isso. Ou A não cauda ser que seja uma nave, né? Daí dá pra eles dar ré, né? Mas cometária. A ciência tentou isso é muito explicar. doido. Imagina se você conseguisse jogar uma sonda pra prender nele e ir embora pelo universo, né? Seria muito doido. Alguns disseram que poderia ser um cometa incomum, É bizarro o tamanho que é o universo, né, cara? É uma loucura. ou uma rocha interestelar moldada por bilhões de anos em erosão cósmica, mas nada encaixa perfeitamente. As observações estavam limitadas. Ele foi detectado tarde demais e passou rápido demais. Em poucas semanas, já estava longe demais para ser analisado com clareza. Foi então que surgiu uma teoria ousada. O renomado astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, sugeriu que Oumuamua poderia ser uma sonda nave? interestelar artificial enviada por civilizações mais avançadas. Segundo ele, E as que talvez o objetivo nem fosse ver nada na Terra, como ficou claro, tipo, é ir pra outro lugar e a gente tá nisso, nem aí pra nós, isso é mais triste de todos, né? característica do objeto, aceleração sem liberação de gases, Ou forma talvez tem incomum gente e ali dentro, criaturas extraterrestres, só que estão tipo em sono criogênico, então eles nem viram, né? Pô, eu tô viajando aqui, né? trajetória precisa poderiam indicar tecnologia e não natureza. Ele comparou o objeto a uma vela solar, um tipo de nave que usa a pressão da luz do Sol para se mover. Essa ideia, claro, gerou controvérsias. A maioria da comunidade científica considerou a hipótese improvável, preferindo explicações mais conservadoras. É, o mais Mas provável é que até era só um blocão de pedra, sei lá, de material do espaço aí, por assim dizer, e que foi embora, né? Enfim. hoje, ninguém Mas que eu conseguiu falei, é provar. triste porque mesmo que não seja uma nave, é uma parada de fora do nosso sistema solar. Imagina que irado seria você conseguir pousar uma sonda, algo assim, pra explorar esse lugar, né? O que Oumuamua realmente era. Ele surgiu, deixou um rastro de perguntas e foi E embora. vazou, meu amigo. Imagina Doideira. olhar para o céu e descobrir que Tá, quase mas tudo esses que dois primeiros eu manjava bastante, até porque eu coloquei no iceberg lá do espaço, agora daqui pra frente já pega, que eu não manjo existe muito não de está matéria escura, oculto. essas Esse coisas. é o mistério da matéria escura, uma substância invisível que representa cerca de Muito 85% de doido, né? toda a Como assim, matéria do né? universo, mas que ninguém nunca viu, tocou ou mediu diretamente. O enigma surgiu quando os astrônomos observaram o comportamento das galáxias. Esperava-se que as estrelas mais distantes do centro girassem mais devagar, influenciadas pela gravidade visível. Mas não, elas giravam tão rápido quanto as mais próximas. Era como se existisse algo invisível puxando tudo com uma força maior do que a massa visível poderia oferecer. Ou matéria Essa escura, coisa então, né? foi chamada Dark de matéria Energy. escura. Não emite Curioso, luz, não reflete, não absorve radiação e é Muito doido completamente isso. transparente. É Só muito doido sabemos que ela porque, está tipo assim, na história, nas coisas, tipo assim, na história não, mas tipo assim, na química, nessas coisas assim, a maioria das coisas você já tem uma resposta, né? Tipo, porque chove, sabe? A única coisa que você ainda tem respostas pra humanidade ainda buscar é nesse lance de ciência, assim, de física, né, cara? Eu acho isso muito interessante. lá por causa do seu efeito gravitacional. Ela mantém galáxias coesas, influencia o movimento de estrelas e age como uma espécie de cola cósmica que dá estrutura ao universo. Durante décadas, cientistas têm tentado detectar essa matéria misteriosa diretamente. Diversos experimentos foram construídos em cavernas profundas, longe de qualquer interferência para tentar capturar partículas dessa substância. Até agora, nenhum Nada detector conseguiu confirmar sua existência de forma conclusiva. Há também a possibilidade de que nossas teorias sobre a gravidade estejam incompletas. Alguns físicos sugerem
que talvez não exista uma matéria escura, mas sim uma Segundo alguns aí pela internet, não existe nem gravidade, né? Pelo que eu tô vendo ultimamente. nova forma de entender como a gravidade funciona em grandes Quase escalas. gravei um vídeo sobre o Monark lá falando desse lance da gravidade aí, mas no final eu acabei não gravando. Se isso for verdade, significaria reescrever as leis que regem o universo. A matéria escura também levanta uma pergunta incômoda. Se a maior parte do que existe é invisível, o quanto realmente sabemos sobre a realidade ao nosso redor? Exato, né? Isso Hoje, é muito doido, ela né? continua sendo um dos Quantas coisas não são invisíveis, né? Quantas coisas estão além da compreensão humana, né, cara? Sim, eu acredito em deuses quitulianos, né, Lovecraftianos, maiores né? mistérios da física moderna. Não podemos vê-la, não podemos tocá-la, mas paradoxalmente, ela está em toda parte. Muito doido, né? Mas assim, eu não manjo nada dessas coisas, pra mim é uma maluquice do caramba, né? Esse vídeo vai ser eu acho que eu não vou falar tanto quanto nos outros vídeos de história, porque, como eu falei, cara, matéria escura, olha esses lances que vai ter agora, daqui pra frente eu não conheço nada, só o vazio de Boots que eu tô ligado, mas o resto aqui, cara, eu não faço ideia do No que se fim dos trata. anos de 1990, dois Mas grupos qual que é a de diferença de matéria escura pra energia escura? Não é a mesma coisa? Não é uma parada dando força ali, né, cara? astrônomos analisavam supernovas distantes para medir a taxa de expansão do universo. A expectativa era simples. Após o Big Bang, a gravidade deveria estar diminuindo a velocidade dessa expansão, mas o que encontraram foi o oposto. O universo cada não vez está mais só rápido, se né? expandindo, está acelerando. Esse resultado surpreendente apontava para a existência de algo misterioso, uma força invisível que está Tá empurrando pra frente. Mas qual que é? Mas, de novo, gente, qual que é a diferença de energia escura e matéria escura, cara? Não é a mesma empurrando o coisa? universo para longe de si mesmo. Esse algo foi batizado de energia escura. Hoje, acredita-se que essa energia representa cerca de 68% de tudo o que existe no universo. Mas Caramba. assim como a matéria escura, ela não pode ser vista, medida ou tocada. Sua existência é inferida apenas pelos efeitos que ela causa, um impulso cósmico que acelera a separação entre as galáxias. A comparação mais próxima seria como um balão sendo inflado, mas sem que possamos ver quem está soprando o ar. A energia escura seria esse Doideira. sopro invisível, agindo em escalas gigantescas e contraintuitivas. Ela não se acumula como matéria, está distribuída de forma mano. uniforme, mesmo nos vazios. É uma maluquice, né? Basicamente, resumo aqui pra quem não tá entendendo, gente. É uma maluquice do caramba isso aqui, né? Entre as galáxias. Mas de onde vem? É tudo. Isso aqui que ele tá falando no vídeo é basicamente tudo bruxaria, tá? Caso você queira também outro resumo. E o que exatamente ela é? Existem teorias. Uma delas diz que a energia escura é uma propriedade do próprio espaço, algo que faz o vácuo empurrar. Outra hipótese envolve um novo campo de energia ainda desconhecido, diferente de tudo que conhecemos na nossa física atual. E aqui está o ponto mais intrigante. Não existe uma fórmula comprovada, nem partícula detectada, nem explicação definitiva. Tudo o que temos são cálculos que funcionam com a sua presença e falham sem ela. E você não consegue provar a parada. Tipo, você meio que precisa dela pra explicar várias coisas da nossa ciência atual, só que como você não consegue detectar, é meio complicado, né? Caramba, é realmente muito interessante, mas como eu falei, cara, olha, deixa nos comentários aí, cara, porque pra mim é uma coisa, né? O que empurra o universo aí, a força que tá faltando aí, é um negocinho a mais, né, cara? Então por que um tem um nome e o outro tem o outro, né? Eu não consigo entender, mano. Vai Em 2007, os astrônomos detectaram algo totalmente inesperado. Uma explosão rápida e intensa de ondas de rádio, vinda do espaço mais profundo. Durou apenas alguns milissegundos, mas foi tão poderosa Caramba. quanto a energia que o Sol libera em um dia inteiro. O fenômeno foi batizado de rajada rápida de rádio, Mas não ou pode, simplesmente não pode ser uma supernova, não? FRB. No início, pensou-se que fosse uma falha nos equipamentos, mas logo outra rajada semelhante foi registrada, sempre com características curiosas. Em 2012, tudo mudou com a descoberta da FRB 121102, a primeira rajada rápida de rádio que se repetia. Essa repetição intrigou os cientistas. Até então, todas as FRBs pareciam eventos únicos, como explosões estelares. Mas essa FRB em específico mostrava outro padrão. Ela vinha do mesmo ponto no céu e emitia pulsos com certa frequência. Era como se algo lá fora estivesse tentando se comunicar, ou talvez apenas girando e emitindo radiação de forma cíclica. Localizada em uma galáxia a 3 bilhões de anos-luz da Terra, o FRB 121102
deixou os cientistas com uma dúvida central. O que está produzindo esse sinal? As teorias variam bastante. Alguns apostam em estrelas de nêutrons altamente magnetizadas, conhecidas como magnetares. Outros cogitam buracos negros, ou até mesmo estruturas exóticas que ainda não compreendem. Quantas coisas tem no universo, é muito louco, porque mesmo tudo que a gente possa explorar de todos os meios possíveis, ainda assim vai ser só uma fração de tudo que o universo esconde, né? Sei lá, mano, eu acho que... E é aquela pergunta, né? Aquela pergunta de velho, assim, mas que faz sentido, vai. Tipo, se o universo é infinito, né, cara? E se ele tem um fim, o que tem depois do fim, né? Ah, é uma coisa muito estranha, né, mano? O que é esse lugar que a gente vive, né? Tem muitas respostas que a humanidade nunca vai ter, e isso é bem bonito, né? É Deus! Há ainda aqueles que, com cautela, levantam hipóteses mais ousadas, como sinais de uma civilização avançada, usando tecnologia para se comunicar. Até hoje, dezenas de FRBs foram detectadas, e algumas também se repetem, mas FRB 121102 continua sendo a mais estudada e a mais enigmática. Nenhum padrão definitivo foi encontrado. Os sinais não seguem uma lógica regular, não têm uma origem clara e nenhuma explicação totalmente convincente. Ok, realmente não conhecia essa. É estranho, porque eu fiz aquele iceberg do espaço e eu vejo cada vez mais o quão falho ele é, né, cara? Tipo, eu deixei muita coisa de fora. Mas faz parte, vai, não dá pra explicar tudo e enfim, mas isso é bom até porque eu tô aprendendo várias coisas novas aqui nesse vídeo, gente. Se chegar até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada e você vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo, tá bom? Enfim, gente, eu peço desculpas aqui que eu tava olhando um pouquinho pro lado, que eu tava só clicando um negócio aqui, mano, mas pode ficar tranquilo que eu tava escutando o vídeo aí. E, enfim, espero de coração que vocês estejam gostando. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês sobre cada um desses temas e também torne-se membro para vídeos novos. Tô pensando em postar um vídeo do Chave do Ser lá pros membros, talvez hoje ou na próxima, depois desse, enfim. Tô pensando, eu acho que não, porque eu acho que o de hoje vai ser um vídeo da Ishikawa, mas o próximo talvez seja um vídeo do Chave do Ser. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, peço de coração que você faça parte lá do nosso clube de membros. Além disso, entre no meu canal 2 e nossa comunidade do Discord, obviamente, tá bom? Imagine olhar para uma estrela e perceber que o seu brilho desaparece, mas não de forma regular, como acontece em eclipses ou com planetas passando em frente a ela. Em vez disso, o brilho cai drasticamente, sem que haja um padrão, como se algo imenso e desconhecido estivesse bloqueando a sua luz. Foi isso que os É uma esfera de Dyson. astrônomos encontraram ao observar a isso eu estrela manjei. KIC 8462852, Eita, mais que conhecida nome? como a estrela de Tab. Essa estrela, localizada a De cerca Tabs? de 1470 anos-luz da Terra, ficou conhecida por uma razão curiosa. Ela perde até 22% do seu brilho de forma irregular e imprevisível. Para efeito de comparação, quando Júpiter passa na frente do Sol, bloqueia apenas 1% da luz. Então, Nossa, então é como se fosse uma estrutura gigantesca em volta da estrela mesmo. Caramba. Afinal, estaria acontecendo para tampar essa estrela? Logo surgiram várias hipóteses. A primeira foi de um enxame de cometas, milhares de cometas congelados orbitando a estrela, né, em um grupo. Mas essa explicação não convenceu muitos cientistas, pois não justificava os padrões de escuridão detectado. Outra possibilidade levantada foi a presença de poeira cósmica, mas essa também não bate com a intensidade e a frequência da queda do brilho. Foi aí que uma hipótese ousada entrou em cena. E se for uma mega estrutura construída por uma civilização mais avançada? Algo como a esfera de Dyson, uma estrutura teórica capaz de envolver uma civilização do tipo 3? Acho que é tipo 3, estrela, né? para capturar... Não, acho que é tipo 2, né? Tipo 3 seria conseguir usar a energia de toda a sua galáxia, né? A sua energia. Embora seja apenas uma especulação, a ideia ganhou atenção justamente porque nenhuma explicação natural se mostrou satisfatória até hoje. Buscando uma resposta, astrônomos passaram a observar a estrela em várias frequências, inclusive procurando sinais de rádio ou laser, como fariam civilizações mais avançadas. Nada foi encontrado até agora. Uou, ok, não conhecia também essa história, mas é bizarro saber que tem uma esfera de Dyson por aí, provavelmente. Brincadeira, não dava pra saber, né, gente? Provavelmente é uma coisa muito mais simples do que isso.
sei lá, mas eu quero fingir, eu escolhi acreditar, né, cara? No vasto céu que nos cerca, um visitante inesperado Eita, chamou a atenção dos cientistas. O caramba. asteroide 2024 YR4. Descoberto recentemente, ele despertou uma pergunta que ecoa em todo o mundo. Será que ele pode atingir a Terra? Ele parece um A rosto, né? Parece um rostinho engraçado ao olho e a boquinha aqui, ó. simples possibilidade já gera debates e alerta, Ah, embora até agora as informações sejam envoltas em incertezas. Esse objeto espacial é relativamente grande, com tamanho estimado em cerca de 200 metros, o suficiente para causar danos mas não é, tipo, não é dinossauros, né? É o suficiente, sei lá, pra destruir uma cidade, né? significativos caso colida com o nosso planeta. Seu trajeto, no entanto, não está totalmente definido. Pequenas variações na órbita podem alterar Não, drasticamente uma cidade não, talvez um estado, uma parada assim, né? Bem, um caso bem grande, mas acho que o dos dinossauros tinha tipo 12 quilômetros, era um bagulho enorme o mesmo. risco que ele representa. Por isso, a NASA e outras agências espaciais monitoram o asteroide com atenção redobrada. O que dificulta a previsão exata é o chamado efeito Yarkovsky, uma força minúscula, mas importante que ocorre quando o asteroide aquece durante o dia e libera calor no espaço durante a noite, provocando uma leve mudança em sua trajetória. Que dificulta os computadores a fazerem o cálculo, Essa né? pequena força pode, ao longo do tempo, fazer com que o asteroide se aproxime mais ou menos da Terra, tornando o cálculo de risco um desafio. O asteroide 2024 YR4, de acordo com a NASA, tem de 2,8% a 3,1% de chances de atingir a Terra. Você já parou para pensar que a taxa de mortalidade da última pandemia era em média 1% e todos nós ficamos com medo? O monitoramento constante é essencial para garantir que a humanidade tenha tempo suficiente para reagir se for necessário. Estratégias de defesas planetárias, como desviar o asteroide com sondas espaciais, já são estudadas há décadas e podem se tornar realidade. Esses tempos atrás teve uma missão da NASA que era pra testar esse tipo de coisa, né? De você dar um tiro no asteroide pra tirar ele da rota que ele tá ligado? Tipo, ele modificar a órbita dele. Eu esqueci o nome dessa missão, mas é bem interessante. Eu não sei o que deu, mano. Foi da época que eu tava acompanhando bastante essas coisas de espaço. Já faz bastante tempo, uns 2, 3 anos. Logo em breve. Enquanto isso, o 2024 YR4 serve como um lembrete da fragilidade do nosso planeta no vasto cosmos. Ok. Imagine olhar para o céu e perceber uma enorme região quase Esse eu manjo um pouco porque eu coloquei também no meu iceberg do espaço. completamente vazia, sem galáxias, assim, né? estrelas ou qualquer tipo de matéria visível. Esse é o mistério do grande vazio de Bootes, uma imensa área no espaço que desafia a compreensão dos cientistas. Com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro, esse vazio colossal é uma das maiores estruturas ocultas do universo. Para se ter uma ideia, nossa galáxia... Só que olha, tem outros Voids, ó, Unicorns Void, Microscopium Void, Corona Borealis Void, é que o do Boots é o maiorzão, né? A Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. A formação desse vazio ainda é um enigma. As teorias atuais da física e cosmologia... Mas se a nossa galáxia tá aqui, quem tirou essa foto? Explicam como a matéria se organiza em filamentos, aglomerados e superaglomerados de galáxias. Mas regiões tão vastas e vazias como essa não se encaixam facilmente nesse modelo. Seria um espaço onde a gravidade puxou a matéria para longe, deixando para trás... Fica assim, né, cara? Isso aqui é a probabilidade maior de tudo isso daqui, é que é simplesmente um lugar onde, por algum sentido, porque foi expandindo, em algum lugar ficou sem nada, sabe? Meio que aleatório, vai. Enfim, eu tô falando isso porque é a explicação mais plausível, sabe? É a tal da navalha de Ockham, talvez a coisa mais simples seja a explicação mais simples. Né? Seja, talvez talvez a coisa mais simples seja talvez a coisa mais simples seja a possibilidade mais correta. Eles acreditam que o grande vazio de Bootes pode ser um resquício do próprio Big Bang, uma área onde a matéria simplesmente não se acumulou. Outros especulam que poderia ser resultado de forças ou eventos ainda desconhecidos, que alteraram a distribuição de matéria no próprio cosmos. Além do mistério sobre sua origem, o vazio também pode ter implicações importantes para a cosmologia. Ele poderia afetar como medimos a expansão do universo, já que regiões tão grandes e vazias influenciam a luz que recebemos das galáxias mais distantes.
Isso levanta a possibilidade Só que de que não é a nossa 100% vazio, né? Tem várias coisas aqui, só tem menos coisas do que nos lugares normais, né? compreensão sobre a estrutura do universo e seu crescimento possa estar incompleta. O grande vazio de Bootes, portanto, é um lembrete poderoso. Apesar dos avanços na astronomia, o universo ainda guarda seus segredos profundos que desafiam nossa inteligência e curiosidade. Ok, que eu falei, é na Vale de Ocan, cara. Provavelmente a coisa mais simples é a explicação mais plausível, gente. Dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um Bolhas de Fermi? Que é mistério isso? que Tá, isso eu intriga não astrônomos conheço, e mano. físicos até hoje. Bolhas de As Fermi. bolhas de Fermi são duas enormes estruturas em formas de bolha, feitas de gás super Bro, duas bolas, né? Two quente e balls. partículas energéticas que se estendem cerca Que de doideira, 50 hein? mil anos-luz para cima e para baixo no plano galáctico. Para entender o tamanho, imagine que cada bolha cobre uma distância equivalente a mais da metade da nossa galáxia. Essas Uou. bolhas foram descobertas em Mas 2010 o que exatamente são essas pelo bolhas? telescópio espacial de Fermi, que observava raios gama. O que as torna tão curiosas é que elas parecem ser vestígios de uma grande explosão ou evento energético no centro Uma supernova. da galáxia, ocorrido há milhões Agora é de uma anos. supernova mesmo. Mas a origem exata dessas Ou uma bolhas fusão de duas estrelas, dois buracos negros, algo assim que deixou, né, essa energia ainda ali. é um enigma. Uma das teorias Esses mais gases, né? aceitas é que o buraco negro supermassivo que existe no centro da Via Láctea passou por um período de atividade intensa, expulsando ser. enormes quantidades de energia e matéria. Essa erupção cósmica teria O próprio buraco negro poderia estar aqui, né? O que tem dentro dele, né? E tal, mano. Enfim. criado as bolhas que hoje flutuam como fantasmas gigantes no espaço. Outra possibilidade é que essas bolhas sejam causadas por explosões de estrelas, chamadas de supernova, que teriam disparado ondas de choques Tá falando, poderosas, gente. Aqui também é cultura, né? Tá de aquecendo o brincadeira? gás e acelerando partículas até energias altíssimas. O que torna um mistério ainda mais profundo é a simetria e o formato definido dessas bolhas. Não é comum encontrar estrutura tão organizada em uma área caótica como o centro galáctico. Isso sugere que algum processo regular e massivo aconteceu ali. Além do seu impacto visual e energético, as bolhas de Fermi são importantes porque podem influenciar a formação de estrelas na galáxia e a dinâmica do gás e o comportamento do próprio buraco negro. Interessante pra Apesar caramba, dos né? estudos mais avançados, o mistério permanece. Qual foi exatamente a causa dessas explosões colossais? E que outros fenômenos cósmicos ainda estão escondidos no coração da nossa galáxia? Muito doido, né? O mais provável que ele falou é que seja alguma coisa do buraco negro ele disparando e tal, né? Só que, de novo, né? Uma coisa que tava relativamente próximo da gente, né? E que mesmo assim a gente não tem resposta nenhuma, cara. Mas tipo assim, o próximo no espaço é muito longe. Isso que dá uma parada mais bizarra de todos, né? Aquele que buga tua mente, né? O universo que vazio? conhecemos pode ser muito mais KBC. estranho do que nós imaginamos. Entre muitos mistérios está o chamado vazio de KBC, uma região gigantesca onde a densidade de matéria é menor do que em outras regiões do Mano, cosmos. estão meio sozinhos aqui no esquema, né? Que isso? Como se estivéssemos vivendo dentro de uma bolha cósmica especial. Descoberto por pesquisadores, esse vazio tem dezenas de bilhões de anos-luz de largura. A ideia é que essa bolha cósmica seja tão grande que pode afetar as medições que fazemos sobre o universo, especialmente a taxa de sua expansão, chamada de constante de Hubble. Aqui está o problema. Os astrônomos medem essa constante usando diferentes métodos, observando estrelas próximas e galáxias mais distantes, mas eu por entendi exemplo. exatamente o que é. Um vazio que tá em volta da nossa Via Láctea mesmo. O vazio de KBC pode ser a resposta para essa discrepância. Se estivermos realmente em uma região menos densa, isso significa que o espaço ao nosso redor está se expandindo de forma diferente do restante do universo. Isso não é uma suposição simples, pois somos implica especiais, então. que o universo pode não ser tão homogêneo quanto as teorias atuais assumem. A descoberta desse vazio reforça uma das questões mais profundas da ciência. Mas interessante, Será que o né? universo é uniforme em grande escala como se pensava? Ou ele tem bolhas e regiões que Eu desafiam acho que isso sim, né, cara? Ele não é completamente igual, né, cara? Ele é cheio de... Porque, né, um vai influenciando o outro, vai não sei o que, e vai gerando com uma grande confusão, com essa né? ideia, complicando o modelo padrão da nossa cosmologia. Outra questão intrigante é o impacto do vazio de KBC na nossa compreensão de energia escura.
a misteriosa força que parece acelerar a expansão do universo. Se estivermos em uma região menos densa, talvez parte dessa aceleração seja apenas uma ilusão causada pela geometria incomum ao nosso redor. Os cientistas ainda estudam intensamente essa bolha cósmica, buscando entender seu tamanho, limites e efeitos. Se comprovado, o vazio de Cabesser pode exigir que os modelos cosmológicos sejam revisados, reescrevendo parte da história do nosso cosmos. E para você, qual desses mistérios você não conhecia? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo. Muito bom, para mais gente. vídeos Muito bom o vídeo, como sempre. Adorei, foi muito da hora. E são vários mistérios de fato. Olha, eu não falei tanto nesse vídeo quanto eu falo normalmente nesse tipo de vídeo. Porque, sinceramente, eu não manjo muito dessas coisas. Então, sei lá, mano, eu não sei muito bem o que comentar. Espero que vocês tenham gostado. E também, sinceramente, estou um pouco desgastado, gente. Já gravei dois vídeos e fiz a live, então. Peço desculpas, tá? Não sei se ficou o melhor react do mundo, mas enfim, gente. Espero que pelo menos tenha animado a segunda-feira de vocês, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.